Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. O projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos, prevê a possibilidade de reversão ou retorno ao serviço ativo dos servidores públicos dele afastados, em virtude de ato revolucionário. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. O projeto de lei de anistia foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo último governo da ditadura militar, instalada com o golpe de 64. Nos chamados anos de chumbo, foram vários os mecanismos de repressão instituídos para silenciar civis e militares contrários ao golpe. O Congresso continuava em funcionamento, porém coagido. A ameaça e a cassação de mandatos retiraram de cena os políticos que se destacavam na oposição ao regime. Partidos políticos foram extintos e seus registros cancelados. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu, Haroldo Lima, e o atual presidente do PCdoB, o Renato Rabelo, nós que viemos de Ação Popular, nos incorporamos na direção nacional, no Comitê Central do PCdoB. E numa dessas reuniões, nós terminamos sendo presos. Somos presos, eu, Drummond e o Pomar. Vladimir Pomar. Nós somos presos no dia, barbaramente torturados. A tortura era o tratamento comum naquela época a presos políticos que enfrentavam o regime. Então nós passamos uma fase de tortura que foi uma fase de 11 dias e 11 noites sendo torturados. Eu digo 11 dias e 11 noites porque não tinha intervalo. Eram pequenos intervalos assim, muito rápidos, de vez em quando eu fico pensando nisso, mas como é que nós resistíamos isso, porque era constante. Eles, a partir de um determinado momento, para a tortura, me colocam num quarto lá e eu ouço um barulho. Entende? E hoje a conclusão é de que tinha morrido o Drummond e eles ficaram apavorados com o negócio. E então, no outro dia, eles nos tiraram do DOI-CODE, nos levaram para o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Entende? Tanto que o pessoal que esteve preso no DOI-CODE do Rio de Janeiro, depois da nossa prisão, denunciou, porque eles viram, eu escrevi lá na cadeira, tinha a cadeira do dragão, tinha a chamada geladeira, entende? Na geladeira eu escrevi, e eles, então, o pessoal que veio depois denunciou aquela situação. As crescentes denúncias de tortura e do desaparecimento de perseguidos políticos mobilizaram a opinião pública abafada por um longo período de repressão. No governo Figueiredo,
a ditadura militar enfrentava o que seria a pior recessão econômica da história recente do país. Os movimentos sociais, sobretudo as greves do ABC paulista, que marcaram os anos de 78 e 79, questionavam a legitimidade do regime. Os aparatos de repressão mostravam suas limitações. A ditadura estava encurralada. Em busca da liberdade dos presos e do retorno dos exilados, os movimentos populares a favor da anistia se ampliaram, ganharam as ruas, apoiados por entidades civis e religiosas. A luta pela anistia, quando eu fui preso, ela não era uma luta que galvanizava amplos setores. Surge então o movimento feminino pela anistia, que era coordenado naquela época por uma senhora chamada Terezinha Zerbini. Um pouco mais na frente, nós ainda na prisão acompanhávamos esse movimento pela imprensa, pelas conversas havidas com os parentes, com as visitas que nos faziam nos sábados. Esse pessoal nos contava, olha, começaram a organizar agora a CBA, que é um Comitê Brasileiro para a Anistia. Nesse período é que há uma efervescência do movimento pela anistia no Brasil inteiro. E nisso eu vou para Salvador. É quando aparece no Congresso Nacional um projeto enviado pelo governo de promover a anistia. A discussão do projeto de anistia abriu o ano de 1979. Era o início do governo Figueiredo, que daria sequência à abertura lenta e gradual do governo Geisel. A partida foi dada no dia 28 de maio, quando o ministro da Justiça Petrônio Portela foi incumbido de redigir o projeto de anistia. Consenso nos setores militares, a anistia que o governo oferecia era restrita. Excluía os condenados por crimes de sangue, classificados como terroristas, e trazia ainda a confusa expressão crimes conexos, referindo-se aos que seriam beneficiados pela lei. Para apreciar o projeto de lei da anistia, formou-se no Congresso a comissão mista, presidida pelo senador Teotônio Vilela do MDB, o partido da oposição. Sendo o relator, o deputado Hernani Sátiro da Arena, o partido do governo. Na comissão mista, nós tínhamos um vulcão, que era o Teotônio. Teotônio, com dignidade, com a sua competência, com a sua seriedade, foi abraçando essa causa, foi se apaixonando por ela, Porque a sociedade já estava fazendo esse debate por conta própria. A OAB, a CNBB, a UNE, essa gente já estava debatendo essa matéria. A comissão foi a oportunidade de isso tomar, digamos assim, uma unificação em torno da bandeira. E vamos fazer justiça, estava numa abertura, quer dizer, a censura tinha diminuído muito, a imprensa já publicava muita coisa, o que antes não podia fazer. Então, aproveitando esse espaço, a comissão, reuniu esse debate. Não foi bem a comissão, mas, digamos assim, nós, os membros da oposição na comissão, reuníamos e muitas vezes os outros não vinham, mas o povo vinha e estava presente. Já definitivamente rompido com a Arena, em junho de 79, Teotônio recebe do MDB, seu novo partido, a incumbência de examinar o projeto de anistia do governo. Ele não perde tempo. Forceja os cárceres da ditadura. Vai ao encontro dos presos políticos numa verdadeira cruzada pelos presídios de norte a sul, ouvindo testemunhos, colhendo revelações e argumentos. Eu estava no presídio Barro Branco, em São Paulo, quando o senador nos visitou. E ele reuniu com todos os presos, entende? E ouviu relatos de prisão e de tortura de todos nós. E o pessoal mostrava, digamos, as consequências da tortura, etc. E ele ficou muito sensibilizado e nós insistimos com ele de que a anistia nos moldes em que os militares estavam querendo dar não atingia, quer dizer, um avanço democrático. E ele saiu de lá com uma posição firme em defesa da anistia ampla, geral e restrita. E tem um aspecto importante, porque como ele, senador da República, relator
do projeto de anistia. E ele resolveu, então, visitar todos os presídios. Aquilo deu, digamos assim, uma dimensão grande a essa questão. E quando ele sai, nós vimos pela televisão, uma série de jornalistas e vários canais de televisão ouvem: senador, o que o senhor viu aí dentro? Qual a avaliação do senhor? Ele disse: aí dentro eu não vi nenhum terrorista, eu vi jovens querendo lutar pela democracia e pela liberdade. Para a opinião pública brasileira, eu devo declarar, em primeiro lugar, que não encontrei em parte alguma, entre os 50 presos políticos que visitei, qualquer terrorista. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode de maneira alguma deixar fora os presos políticos. Essa carta tem uns trechos aqui interessantes. Eu começo dizendo aqui ao senador Teotônio Vilela, diga-se de passagem, um homem que honra a história do Brasil. Um sentimento nacional impressionante, um democrata sincero. Expomos abaixo 5 pontos que resumem nossas críticas fundamentais ao projeto de anistia do governo. O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é parcial e discriminatória. O projeto não resolve o problema da existência no país de perseguidos políticos. Não acaba com esse produto lídimo da intolerância e da força a vítima de leis excepcionais. Quarto, é ampla, geral e restrita e prévia para os torturadores do regime. Isso é um dado interessante, está aqui. Pelo embuste vergonhoso de crime conexo ao crime político, que foi introduzido no projeto, sorrateiramente o regime militar apressa-se em querer salvar os seus torturadores, nunca enquadrados em lei alguma, nunca julgados, nunca punidos. Basicamente, o projeto de anistia tinha 2 pontos polêmicos. O primeiro deles é o parágrafo 1º do artigo 1º, que dava uma interpretação heterodoxa, excessivamente ampla, do que se considerariam crimes conexos alcançados pela anistia, que era o de alcançar também os abusos da repressão. Para o movimento social, vamos dizer assim, singularizando, não era crível que se pudesse pensar numa anistia que, contra todos os princípios da tradição política, do direito internacional, abrigasse aquilo que é absolutamente espúrio, que é a autoanistia. E que, na verdade, era uma referência a crimes comuns praticados por agentes do Estado, exorbitando da sua própria ordem jurídica. Confesso que nós tomamos, eu declaro explicitamente neste parecer aprovado pelo Conselho da Ordem, que se este era o preço a pagar naquele momento para obter a anistia possível, que o pagássemos. Mas é claro que isto foi objeto de contestações. O debate foi muito intenso. De um lado, o MDB querendo fazer uma anistia ampla, geral e restrita. De outro lado, o governo. Na verdade, o governo não admitia deixar de fora militares, os que cometeram tortura. A tese de que crime de tortura não pode ter anistia, isso revoltava os militares e a informação que a gente tinha é que jamais passaria, ou jamais o Figueiredo admitiria uma tese como essa. Outro ponto era que distinguia o que chamava os autores dos que chamavam crimes de sangue, sequestro, homicídio, entre os já condenados definitivamente e os não condenados. Este ponto foi o centro da minha crítica ao projeto governamental no parecer da OAB, mostrando como desafiava o próprio conceito de anistia
que não é, ao contrário do indulto, da graça, algo pessoal, mas um instrumento tipicamente objetivo, que exclui retroativamente a criminalidade de um fato que, ao seu tempo, era criminoso. A Arena passou o rolo compressor na comissão mista e aprovou o projeto do governo com poucas modificações, recusando a tese do MDB. A briga agora iria para o plenário. Aqui está esse Congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse Congresso. Como haverá de vir quando esse Congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas de homologar. O ambiente foi de terrorismo. Na verdade, foi um negócio que foi... Nós, os componentes da Aliança Renovadora Nacional, saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações. E este governo, que hoje, ainda há pouco, falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades e aqueles, portanto, que desesperados, muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro, homens e mulheres, muitas vezes trabalhadores, que foram presos quando se encontravam na praça pública. No dia da votação, o MDB reapresentou a sua proposta de anistia ampla, geral e restrita, que recebeu a adesão de vários membros da Arena. A tensão se instalou no plenário. Por um acordo de lideranças, foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro. A proposta do governo. Abriu-se o período de apresentação de emendas. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. No dia em que proferi meu parecer, esteve presente no Conselho Federal da Ordem o parlamentar que viria a tornar-se o símbolo da luta parlamentar pela anistia, o senador Teotônio Vilela. É que então me convida e, enfim, para ajudá-lo na verdadeira guerra de guerrilha que foi a luta parlamentar da anistia, na busca de apresentar alternativas para todos os gostos e lutar por aquela que politicamente fosse possível alcançar naquele momento, para viabilizar a luta parlamentar, que acabou centralizada, na verdade, em uma emenda que redigimos, assinada por uma figura marcante do Congresso, homem do partido do governo, mas um homem de convicções liberais muito fortes,
que era o deputado Djalma Marinho. E essa proposta, ao contrário de restringir ou eliminar aquele conceito de crimes conexos, o ampliava, de tal modo a atingir também os crimes comuns da oposição. E, de outro lado, eliminava aquela distinção entre condenados ou não condenados que vinha do projeto governamental. O MDB decide retirar as emendas apresentadas, centrando o fogo na emenda de Djalma Marinho. Senhor presidente, desejo que neste momento, quando desta emenda depende, inclusive, a vida e a liberdade de jovens brasileiros que estão na prisão. E neste momento desesperado, senhor presidente. Esse plenário viveu momentos históricos, foi a votação dessa emenda. Forças Aeronárias e do Exército praticamente cercaram o Congresso Nacional. O ambiente se passar a emenda, já não era mais de ser rejeitada, de fechar o Congresso, e prende, caça. Atenção dos senhores congressistas, que é o seguinte, o texto da emenda 53, de autoria do deputado Djalma Marinho, e que será votada pelo processo nominal nesse momento. Substitua-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º pelo seguinte: parágrafo único. Consideram-se conexos aos crimes políticos para os efeitos da presente anistia, além dos atos preparatórios e complementares de crime político, os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. Líder da Aliança Renovadora Nacional, deputado Nelson Marquesan, como vota? A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda. O governo conseguiu fazer passar pelo Congresso sua anistia parcial e restrita, depois de uma batalha parlamentar de 9 horas de duração. Foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro, que incorporou ao projeto inicial do governo algumas pequenas concessões. O que realmente concentrou na luta parlamentar o esforço das oposições e de todas as correntes liberais foi a emenda de Djalma Marinho, afinal derrotada por 4 votos, por 206 a 202 votos, se não me engano. Naquele momento, embora nós chorássemos como uma derrota, porque permanecia não só guarda-chuva protetor da tortura e dos abusos, mas também a discriminação entre condenados e não condenados, nós tomamos essa derrota por 4 votos como uma derrota. Mas ela se mostrou, em poucos meses, a vitória possível naquele momento. Porque por vias judiciais, por uma interpretação ampla, tomada inclusive pelo Superior Tribunal Militar, em poucos meses, todos aqueles prisioneiros que durante a tramitação, muitos deles em greve de fome, eram liberados. É a derrota em determinado momento, em determinada circunstância, que torna possível o avanço em algo como a construção da democracia, que vale o lugar comum, é sempre uma obra inacabada.